Pessoal, dando continuidade à correção do PET 1, vamos agora para a segunda semana, onde o tema é o espaço geográfico urbano, que é mais um conteúdo que vocês devem ter visto lá no segundo ano. Então, recapitulando, o texto ele fala um pouco, né? O texto na verdade é um parágrafo sobre a cidade como centro da reprodução social, a cidade também, ou o espaço urbano, como algo visível da desigualdade entre as sociedades, né, ou dentro da sociedade, né, diferenças aqui quando coloca o texto sobre o acesso a serviços públicos, não só serviços públicos, né, mas a qualidade também no acesso a esses serviços públicos, a equipamentos urbanos, o acesso não somente à educação, saúde, lazer, mas ao acesso que a cidade oferece de melhor, né? A gente vê claramente as diferenças que ocorrem entre as regiões do espaço intraurbano, né, que nós chamamos de bairros. Nós temos uma diferença, por exemplo, na arborização, nós temos uma diferença na largura das calçadas, às vezes nós percebemos em algumas cidades a diferença do asfalto, a diferença da qualidade no saneamento básico, da existência ou não do saneamento básico também. Então a cidade acaba que ela reflete de forma muito intensa essa disparidade social, não é? Que é característica da sociedade global. Então, continuando, né, pensando nesse assunto, houve aí algumas. Eu quero ver esse filme ainda, eu não vi, tá? Se alguém viu, quiser comentar, ah, vamos agora para as atividades que eu dei uma olhada agora há pouco, né? Eu achei elas mais tranquilas do que o da primeira semana. Não vi nenhum pega, algo assim. Talvez uma questão que nós precisamos pensar um pouco melhor é essa primeira, do Enem de 2013, do qual tem um texto da Hermínia Maricato que está assim: trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água e etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha correspondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. De qual espaço que a Hermínia Maricato está falando, né? Parece que está falando sobre a expansão da cidade de forma a pegar as bordas da mancha urbana, né, que nós chamamos de periferia. Então, a dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas. Então, quando a gente fala em áreas periféricas, quando a gente cita esse termo periferia, normalmente nós estamos citando aquelas regiões mais distantes com menos infraestrutura. Lembrando que há áreas, digamos, nobres nas bordas da mancha urbana, né? Normalmente formada por condomínios fechados. A gente percebe que a estrutura que se cria ligando esses condomínios, normalmente, nós temos exceções, mas a estrutura que se cria ligando esses condomínios às centralidades, às áreas nobres, elas são diferentes da estrutura que liga as periferias pobres das áreas centrais. Não é? A gente percebe que normalmente os condomínios fechados, aqueles de luxo, mais distantes dos centros urbanos, eles têm avenidas mais bem planejadas, estruturadas, ligando a essas residências nobres a outras centralidades. Quando eu falo centralidade, eu estou querendo dizer apenas o centro da cidade, mas é centralidade de serviços, de comércios, que vão sendo formados, né, em determinadas regiões fora do centro. Então a gente pensa, por exemplo, aqui em Uberlândia, no setor sul, onde está em formação, né? A gente percebe que próximo ao Uberlândia Shopping tem um outro pequeno centro comercial, que é o Pátio Vinhedos. Então você vai criando alguma centralidade, serviços e comércio. Então as pessoas às vezes não precisam, muitas vezes, elas não precisam ir lá no centro da cidade para consumir
ela pode fazer isso naquela centralidade ali, no cruzamento da Avenida Vinhedos com a Nicomedes. Então isso nas grandes cidades é mais comum ainda. Tá? Então quando eu falo centralidade, eu estou falando nisso, né? É aquele ponto central de serviços. E quem que vai consumir esses serviços? A gente vê que os serviços são destinados a uma determinada classe social, econômica, né? Então a gente vê que a própria estrutura do comércio, quando eu penso a gente está pensando no Pátio Vinhedos, por exemplo, ele tem um público-alvo. Então você vê que a estrutura de avenidas, às vezes até o investimento ali ligando aquela região aos condomínios fechados, é diferente nos bairros mais distantes, né, nos bairros com menor infraestrutura destinado à população com menor poder aquisitivo. Isso é muito óbvio. Então, quando a gente fala na consequência, não, quando fala na expansão das periferias aqui, parece que está falando da periferia mais pobre, né? A letra A está o seguinte, isso é por causa do crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Especulação imobiliária é quando existe um vazio urbano. O que é isso? É uma área não edificada, ou então um prédio ou uma casa que não tem a utilidade pública, está abandonado, não tem a sua função social da propriedade urbana, que é algo que vem lá na Constituição Federal. Então, o que é especulação? É quando o proprietário do imóvel, não edificado ou que está lá abandonado, ele fica esperando com que haja uma valorização do entorno através de investimentos públicos, como melhoria nas avenidas, construção de parques. Ele espera com que empreendimentos sejam construídos próximos para valorizar aquele imóvel, como shopping centers e por aí vai. E enquanto isso, né, a população que poderia ali viver naquela centralidade, ela tem que migrar lá para a periferia, lá distante. Isso é muito comum no Brasil. Aqui em Uberlândia, a gente pode pensar, eu já falei da zona sul da cidade, a gente vê várias áreas desocupadas, né, vários lotes enormes, lá bem mais próximos ao centro e outras centralidades, né? Quando eu falo centralidade, eu estou falando ali da região do Center Shopping também, no Santa Mônica com Tibéria, uma centralidade, ali próximo da UFO. Então, o que acontece? Porque os programas habitacionais, eles não constroem naquelas grandes áreas que existem lá no setor sul, que está lá esperando valorização, por causa de interesses da especulação imobiliária. Isso faz com que as periferias, né, vão crescendo, mais distantes, né, isso vai piorando a qualidade de vida da população, enquanto existem áreas no espaço intraurbano que poderiam ser ocupadas, mas não são porque aquelas áreas estão lá para atender os especuladores. Isso é um dos motivos na formação, na expansão da cidade e na formação dessas grandes periferias. A letra A está correta. Letra B. Direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Será que as pessoas estão indo para as periferias, estão aumentando por causa dos serviços que tem lá? Não. Né? Normalmente, há uma... Não estou querendo dizer que não existem serviços básicos, como comércio, mas a gente vê que falta lazer, né? A gente vê que falta equipamentos de lazer nessas regiões. Isso é muito óbvio. Então, não é isso. As pessoas não vão para lá porque querem, porque lá é melhor, porque tem mais serviço. Então, não é a letra B. Letra C. Delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico. Até parece que tem essa organização toda na cidade, né, no planejamento urbano. Melhorando a qualidade de vida. Então a gente vai expandir a cidade para melhorar a qualidade de vida. Lógico que não, é o contrário, né? Quando você expande muito a cidade vai ficando mais cara, porque você tem que levar infraestrutura viária, o transporte público vai ficar mais caro, porque o ônibus ele vai ter que rodar mais. Então, enfim, a cidade vai ficando mais cara e vai piorando a qualidade de vida, na verdade. As pessoas têm que se locomoverem a maiores distâncias, então não tem nada a ver. Letra D. Implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores. Também não. O direito à cidade, na verdade, o direito ao acesso ao que a cidade oferece, digamos assim. E a gente percebe que os bairros mais distantes, o que falta é acesso. A pessoa ter acesso a uma biblioteca, ela tem que pegar 2 ônibus. A pessoa ter acesso a um cinema,
ele tem que pegar 2 ônibus e pagar caro ainda, né? Que o cinema, pelo menos antes da pandemia, estava bastante caro. Enfim, para a gente ver, por exemplo, manifestações culturais em praças públicas, ou pelo menos antigamente tinha lá na Praça Sérgio Pacheco, que é bem no centro da cidade. Então é distante, né, das periferias. Então, na verdade, o que acontece é o não direito à cidade, é o que promove a expansão das áreas periféricas. Letra E, reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. Seria ótimo se isso acontecesse, né? Só que a consequência da expansão das áreas periféricas é justamente o oposto. O que? A expansão da cidade, a cidade cresce, vai ficando grande, e isso faz com que o trabalhador fique cada vez mais distante do seu local de emprego, de trabalho. A gente vê que essas centralidades que eu citei, né, são locais também de mão de obra, de oferta de mão de obra. O comércio é o principal setor da economia que emprega pessoas. E onde que o comércio se centraliza? No centro ou nas centralidades, que eu falei, as cidades vão crescendo, o comércio não fica só no centro, eles vão migrando, né? Mas assim, para centralidades normalmente longe das periferias. Então, é a letra A a resposta desse aqui, tá? Pelo que eu vi, esse aqui é a questão que a gente tem que pensar um pouquinho a mais, o resto está bem tranquilo. Questão 2. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial. Pô, cidades globais. Está no topo da hierarquia urbana. E fala em questão mundial, são cidades globais. Essas cidades artificiais tecnológicas, isso aí é viagem, né? Não está nem dentro dessa hierarquia urbana. Regiões metropolitanas são aquelas áreas político-administrativas, do qual tem uma cidade principal, né? Então, você tem uma administração comum de transporte, em segurança, às vezes na educação, às vezes não. Metrópoles normalmente são as principais cidades de uma rede urbana, né? É muito comum que essas cidades principais tenham aí, em média 1 milhão de habitantes. Há conceitos que falam que não precisa, isso depende do país também, tá? Mas no Brasil, pelo menos, a aglomeração urbana das metrópoles, elas chegam, pelo menos, um pouco a mais que 1 milhão de habitantes. E as cidades médias, que é o caso de Uberlândia, por exemplo, Londrina, Ribeirão Preto, tá? Que são as cidades que não são exatamente metrópoles, mas elas oferecem, elas são pontos centrais de serviços, de comércio, elas fazem essa conexão com as metrópoles, que no Brasil concentram principalmente nas capitais. 3. É o processo, agora vem a questão de conceitos, né, que eu passei para vocês naquela aula. É o processo em que as indústrias estão concentradas em uma metrópole ou área metropolitana, migram para zonas com menores índices de adensamento urbanos e problemas relacionados. Só aí dá para ter uma ideia do que é, mas é interessante e é muito importante terminar de ler a questão, né? Você lembra aquela questão da semana 1, do qual o enunciado da pergunta era o oposto do conceito, né? Digamos assim, da sequência. Então, se você não ficou, o que se opõe, lembra daquilo? A palavra opõe no final lá mudou completamente a questão. Então, tem que ficar atento. Essa fuga de empresas propicia o crescimento de metrópoles regionais e, principalmente, das chamadas cidades médias. Com isso, ocorre igual migração de mão de obra para essas regiões, resultando na queda no crescimento das grandes cidades do país. O fenômeno acima descrito é chamado de desmetropolização. Tá? É o processo do qual as empresas elas saem das metrópoles e vão para as cidades médias, por causa de problemas, né, que ocorrem nas metrópoles, por causa da concentração. A cidade ela vai ficando mais cara, né, o terreno fica mais caro, esse adensamento urbano exagerado gera problemas de transporte, o salário tem que ficar mais alto também nas grandes cidades, porque as grandes cidades se tornam cada vez mais caras. Tá? Então, às vezes, ocorrem os benefícios fiscais também nessas cidades médias, que a própria prefeitura lhe dá desconto
IPTU, às vezes cede até a área para que a empresa se instale naquela cidade, aumentando as vagas de emprego, né? Então, isso acontece muito, tá? Então, esse é o conceito de desmetropolização. O restante está bem distante aí das alternativas, bem distante do que seria o que o texto ali falava. 4. Dados recentes revelam que, na maioria das grandes metrópoles brasileiras, o maior número de pessoas leva mais tempo em seus deslocamentos cotidianos. Na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, o percentual de pessoas que levam mais de 1 hora no trajeto casa-trabalho passou de 13,5% em 2001 para 16,5% em 2008. Aí eu vou pensar assim, pô, mas aqui em Uberlândia também. Pelo menos quando eu ia para a universidade, eu ia de ônibus, eu pegava 2 ônibus, eu gastava 1 hora. Mas a 1 hora era porque eu tinha que esperar o outro ônibus, né? Então dava esse tempo. Se fosse direto, se eu chegasse, o ônibus já estava lá, beleza. Né? Principalmente a volta, porque para ir para as centralidades, que é o caso do bairro Santa Mônica, ali da Avenida João Naves, onde está a UFO, passa muito ônibus, né? É um corredor a João Naves ali, já é uma centralidade. Agora, de lá para o bairro que eu morava, pô, o ônibus demorava meia hora, final de semana era 1 hora, hoje eu nem sei como é que é mais. Então, assim, a volta dava 1 hora. Eu tô falando de 1 hora da pessoa, às vezes, né? Pegando ali, nem esperando o transporte, é por causa do trânsito mesmo. Em São Paulo, o recorde de congestionamento, que foi batido por 2 vezes no meio-dia, no mesmo dia, em 2009, chegou a 294 quilômetros. Não é muita coisa, 294 quilômetros é praticamente Uberlândia, se chega, deixa eu ver, próximo a Goiânia, não sei se dá para chegar em Goiânia, chega em Ribeirão Preto, tá? Você vai para outro estado, digamos assim. Para aqueles que utilizam, isso é o total da cidade, tá? É contando todo o congestionamento da cidade, não é uma linha reta ou circular de 294 quilômetros, não é isso. Para aqueles que utilizam o transporte público, entre todas essas dificuldades, soma-se ainda o alto preço das tarifas, complicador maior no caso de mercados de trabalhos organizados na escala metropolitana e que exigem deslocamentos cada vez mais distantes, baldeações e trocas intermunicipais. A problemática apontada pelo texto acima se relaciona com o conceito de... sempre que vocês verem um texto, uma questão falando de problemas urbanos por causa de adensamento, isso chama-se macrocefalia urbana. Tá? Macro, a grande cabeça, por causa dessa concentração no único ponto, essa única centralidade, digamos assim, é que provoca esses problemas. Tá? Então, no caso de Belo Horizonte, por quê? Tudo concentra em Belo Horizonte. Né? As pessoas saem da região metropolitana, de Contagem, de Betim, enfim, de várias cidades que existem lá, Nova Lima, e por aí vai, para ir para BH para trabalhar. É o caso de São Paulo, as pessoas têm que sair de Guarulhos, tem que sair de Santo André, tem que sair de Barueri para ir para São Paulo. Então, esse problema causado pelo adensamento urbano é justamente o conceito de macrocefalia urbana. E na questão aberta, analisa charge abaixo e indica as principais características do processo de urbanização no espaço geográfico brasileiro, justamente a ideia de macrocefalia urbana. Tá? Essa concentração que deixa a cidade mais cara, as pessoas têm que migrar. No caso das regiões metropolitanas, a cidade central, ela fica muito cara, as pessoas têm que ir para uma cidade da região metropolitana, né? Ou se tem aqui o caso de Belo Horizonte, o BH fica muito caro, a pessoa tem que ir lá para Betim, ou tem que ir para outra cidade, Ribeirão das Neves, por exemplo, né? Que é uma cidade mais distante, que tem mais problemas de infraestrutura. Enfim, por que a pessoa vai para Ribeirão das Neves, no caso de Belo Horizonte? Porque o preço do imóvel, a moradia é mais barato do que em BH, muitas vezes. Então, assim, a casa ela é expulsa de lá para aquela quantidade de prédios, que normalmente é aquele adensamento que vai deixar mais caro o metro quadrado daquela região. Se tiver um espaço vazio no meio desses prédios aqui, pode ter certeza que vai ser o quê? A especulação imobiliária. Tá? Então, na resposta de vocês citaram um pouco aí da macrocefalia urbana e da especulação imobiliária, tá ok, tá certo, tá no caminho correto. Bom, pessoal, eu estou disponível para qualquer dúvida, é só me chamar nos meios
disponíveis, né? E é isso aí, até o próximo vídeo.